O que eu posso adiantar é que não existe consenso, tá? Existem teorias que defendem que a suspensão e a redução não trazem efeito nenhum para o pagamento do 13º e das férias, e existem teorias que, subsidiadas nos entendimentos do TST e também nos artigos já existentes da CLT que falam sobre a suspensão contratual, não essa decorrente dessa medida provisória, mas suspensão contratual específica já prevista na CLT, existe regramento no que tange ao fato dessa suspensão não gerar efeitos no contrato de trabalho, ou seja, o período de suspensão, ele não produz efeitos. O que nos leva a concluir nesse sentido? Esse período de suspensão do contrato, que é aquele período em que o trabalhador efetivamente não prestou nenhum serviço para a empresa, esse período tem que ser descontado lá quando do pagamento do 13º salário. Então, o que vai poder acontecer lá no final do ano? Um funcionário, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro de a gente conseguir entender. Um funcionário que teve um período de suspensão do contrato de 6 meses, tá? Que é o máximo permitido hoje pela lei. Esse funcionário, quando chegar no final do ano, como que a gente calcula o 13º salário? Cada mês trabalhado é considerado uma fração das 12 que a gente calcula o 13º salário. Esse mês trabalhado para fins trabalhistas, a gente considera sempre que eu tenho 15 dias ou mais trabalhados. Então, não significa que eu tenho que, a partir do momento que eu trabalhei 15 dias, eu já tenho direito a 1/12 de 13º salário. Então, se esse funcionário ficou 6 meses com o contrato suspenso, quando chegar no final do ano, a gente vai ter o cálculo do 13º salário de que forma? Eu vou pegar o salário dele do mês de dezembro e vou multiplicar, vou calcular, ele não vai ter os 12 meses que seria o normal, ou seja, ele não vai ter o direito aos 12 meses na integralidade, ele vai ter 6 meses proporcional. Então, um funcionário que ganha R$5.000, ele estaria acostumado, se não tivesse nenhuma suspensão do contrato de trabalho, ele ganharia R$5.000 no final do ano de 13º salário. Se ele teve essa suspensão do contrato por 6 meses, eu vou reduzir 6 meses desse pagamento de 13º salário, o que vai significar que ele vai receber R$2.500 de 13º salário. Em relação às férias também, se entende que esse período de suspensão desconta da contagem do período aquisitivo e do pagamento, da mesma forma que para o 13º. Então, na suspensão, me parece que é mais claro o fato de, até por termos regras na CLT que falam sobre os efeitos da suspensão no contrato de trabalho, me parece mais claro que sim, vai ter efeitos e vai ter o efeito, esse é a não contagem desse período da suspensão do contrato de trabalho para fins de 13º e férias, tá? Como eu te disse, existem entendimentos que defendem que, a partir do momento que o governo instituiu o bem que a gente chama, né, que é o benefício emergencial, que foi através da medida provisória 936, quando ele instituiu esse programa, na exposição de motivos, ou seja, o motivo pelo qual esse programa foi instituído é para a preservação do emprego e da renda e para que não houvesse prejuízo para o empregado. Então, aqueles que defendem que não pode gerar nenhum efeito no 13º e nas férias, defendem que, a partir do momento que esse programa foi instituído para preservar emprego e renda, não poderia ter uma diminuição no 13º, o empregado, enfim, não poderia ter nenhum prejuízo. O que a gente percebe é que, em razão da ausência de previsão legal, essa é uma situação que vai indiscutivelmente acabar sendo definida pelo Poder Judiciário, ou seja, as empresas
provavelmente vão se utilizar do que dispõe a CLT, regra geral para suspensão de contrato de trabalho, ou seja, esse período não computa como de efetivo trabalho, então vai ter o desconto no 13º e nas férias. E aí sim, eventual discussão do trabalhador em relação a esse desconto vai ter que ser levada a juízo, e aí quem vai definir vai ser o Poder Judiciário. Em relação ao FGTS, existe previsão legal de que o empregador está dispensado do recolhimento do FGTS no período de suspensão do contrato de trabalho. Então, isso, com certeza, lá nos depósitos do FGTS, na conta do trabalhador, vai ensejar uma diminuição dos valores, ou seja, ele não, nesse período, ele não vai ter o recolhimento do FGTS. Em relação ao INSS, também tem previsão de que o empregador é dispensado do recolhimento do INSS em relação à suspensão do contrato de trabalho, tá? Contudo, na lei existe uma previsão de que ficou facultado ao trabalhador recolher como segurado facultativo em relação a esses meses de suspensão, justamente para não perder esse período aí como para fins de cálculo de tempo de aposentadoria. Se o empregado deixou de recolher como segurado facultativo, vai acontecer sim de esse período de suspensão não ser computado para tempo de aposentadoria. E em relação ao FGTS, no que tange à redução, porque eu não mencionei, o valor recolhido pelo empregador é proporcional ao salário que o funcionário recebeu. Então, se ele teve uma redução de 50% do salário, a contribuição para o FGTS vai ser sobre o salário que ele recebeu e, por consequência, vai ter uma diminuição naquele valor que ele receberia se não tivesse a redução lá no FGTS dele. Então, em relação ao FGTS e INSS, essas seriam as consequências.